bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Agrofag neste domingo. Professor Celso, tudo bem com o senhor? Começando o programa agora com mais uma estação vindo, né? Pois é, bom dia, Antoniela, bom dia a todos que nos assistem. Vamos ver os assuntos que a nossa equipe preparou para esse domingo, início da primavera. Foi dada a largada para a safra de soja. O Paraná deve plantar quase 6 milhões de hectares de soja nesta safra. A expectativa é de uma colheita de 22 milhões de toneladas, o que significa um crescimento de 20% comparado ao ano passado. A chuva ajudou e as máquinas foram para o campo na hora certa. Foi assim, no momento exato. Deu uma chuva muito boa aqui na fazenda, 90 milímetros. Especialistas analisam as condições do plantio e o mercado para essa que é a principal commodity do agronegócio nacional. Já o produtor rural sabe dos riscos, mas não perde o otimismo. Vamos para frente, a gente pensa sempre no melhor, né? O agricultor ele tem que fazer toda a parte dele, que é a adubação, a parte de fertilidade. Equipamento de precisão auxilia no trabalho de correção de solo, aplicando os insumos somente onde é preciso. Pesquisa quer saber sobre a produtividade do alface na região. Vai ter informações sobre o cultivo de melancias e você vai conhecer a história de 3 amigos que se uniram para produzir feno e alimentar o gado. Nós somos em 3 produtores de leite, mas daí a terra é minha e o outro plantou e nós fizemos uma associação para repartir, para tratar o nosso próprio gado. Professor Celso, nós já mostramos aqui no Agrofag reportagens sobre a produção de feno, né? E aqui na tela a gente tem algumas das imagens feitas na reportagem produzida lá na propriedade da família Nedson em Toledo. Chamam a atenção, né? É um show de produção, né? Show de tecnologia, é muito bom, bem plantado, bem colhido. Realmente, esse vídeo despertou a curiosidade dos telespectadores por conta da tecnologia utilizada nos equipamentos e tanto que nas nossas redes sociais são milhares de comentários e mais de 3 milhões de visualizações. Quando você tem uma reportagem dessa e ela é transmitida, as produtoras ficam curiosas, né? E assim funciona, o conhecimento vai sendo transmitido para frente, né? Realmente, é isso mesmo. E professora, a gente vai mostrar um exemplo de que trabalhos como esse, que a gente registrou lá em Toledo, também podem ser realizados por pequenos produtores rurais. É o caso de 3 amigos que são vizinhos e que se juntaram para produzir o feno que vai alimentar o gado. Olha só que história bonita. Nesta área de pouco mais de 2 hectares, na comunidade São Brás, em Cascavel, a produção é voltada ao feno. A lavoura é formada por azevém e aveia. Hoje, as máquinas estão em operação, preparando os fardos. Pensando na alimentação do gado de leite, 3 produtores se uniram para fazer o plantio de azevém e aveia na produção do feno. Seu Selmo, Marino e também Adelar, cada um responsável, um pela área, outro pelo equipamento e outro pelo plantio nessa parceria. Os produtores são vizinhos e costumam se ajudar no trabalho diário. Cada um possui uma pequena criação de animais. Nós somos em 3 produtores de leite, mas daí a terra é minha e o outro plantou e nós fizemos uma associação para repartir, para tratar o nosso próprio gado. Para as vacas de leite e os bezerros que nós temos, né? A afinação é uma forma de conservar a forragem e os nutrientes para serem utilizados em períodos de escassez de alimento ou complementar a dieta animal. Essa questão desse feno aqui no caso de aveia e azevém, ele é mais apropriado para que tipo de animal? É mais para terneiro, para bezerro e um complemento para a vaca de leite, né? Que você põe ela é um material seco, mas daí que ela enche com qualquer produto, uma aveia verde, qualquer coisa verde, ela produz o leite, né? Que daí ela sustenta a vaca. De acordo com o Bruno, filho do seu Marino, que também ajuda na lavoura, o plantio da aveia foi no começo de maio. O azevém, que é considerado uma gramínea de ciclo anual, não foi semeado recentemente, mas rebrotou de um plantio anterior, já que suas sementes permanecem vivas no solo e germinam quando encontram condições favoráveis. Foi
plantado uma aveia para cobertura e naqueles dias deu uma sequinha e coisa e o azevém tomou conta, saiu na frente da aveia, né? Saiu competindo com ela e hoje sobrou em torno de uns 30% de aveia e daí a gente decidiu cortar para o feno, aproveitar como é um ano seco, né? Não tem feno em lugar algum, a gente está aproveitando e cortando para aproveitar para o gado, né? Foi feita a dessecação nela, como tinha aveia, a aveia demora para secar. Foi feita uma dessecação bem boa e daí agora entramos cortando e estamos fazendo feno, aproveitando. O processo de produção do feno começa com o corte das plantas. Em seguida, acontece a etapa do enleiramento, que consiste na organização do material em fileiras. Depois, outro equipamento passa recolhendo essas plantas e prensando em fardos, que pesam entre 35 a 40 quilos cada. A expectativa de produção está dentro da esperada para essa safra. Qual que é a média de peso, mais ou menos? A nossa média de azevém pura é de 35 a 40 quilos, mas essas bolas hoje eu acredito que está passando de 45. Como tem aveia no meio, a aveia dá um pouquinho mais de peso, né? É um pouquinho bom nisso aí. E nessa área que foi plantada aqui, qual que é a produção, quantidade de fenos, de bolas? Está dentro da expectativa? Está dentro da expectativa, até está superando a gente. A gente estima de mais 130 para cima por alqueire, sabe? Mais 130 bolas para cima. Que bacana, né, professor? 3 amigos se ajudando e trabalhando juntos. A união faz a força, né? Você vê que tem a mesma atividade, né? Tirar leite, a vaca leiteira, né? E um cedendo a terra, os maquinários ali, né? Então é um exemplo clássico que a união faz a força, né? E isso é uma coisa interessante também. Outra coisa interessante também é que o sistema de produção dele é um pouquinho diferente, né? Sim. Um primeiro VT com maquinários ultramodernos e eles fazendo a mesma função com maquinários apropriados para condições deles, né? Muito bom. Isso daí é um futuro, né? Você fazer uma aglomeração de pessoas, né? Para que tenha sucesso na produção de qualquer atividade, né? É isso aí, se ajudando com eficiência. Exatamente. Muito bem. E a correção do solo é uma prática fundamental nesse período que antecede o plantio da safra. Ela deve ser bem planejada para garantir mais produtividade às lavouras. Um dos recursos para a eficiência desse trabalho está na agricultura de precisão, que utiliza equipamentos com base em mapas de satélite e orientam a distribuição dos insumos de forma precisa. Veja na reportagem. Vista de cima, a poeira resultante da aplicação do calcário deixa um rastro branco na lavoura. Essa operação serve para corrigir a acidez do solo e fornecer nutrientes importantes como cálcio e magnésio. Nessa área de cerca de 90 hectares e que fica em Corbélia, no oeste do Paraná, o sistema que está operando é formado pelo conjunto de trator e distribuidor de corretivos e comporta 10 mil quilos de insumos. Apesar de parecer que o equipamento está aplicando o corretivo em toda a área percorrida, de dentro da cabine, a percepção é diferente. O distribuidor está conectado a um sistema de monitoramento remoto que se chama telemetria, onde é possível observar em tempo real o trajeto percorrido. Além disso, o equipamento acompanha as orientações deste mapa, que foi gerado a partir da análise do solo. As cores indicam as áreas que precisam de tratamento e aquelas onde o insumo já foi depositado. Com essa organização, o implemento faz a distribuição do corretivo apenas onde é necessário. E agora que a operação deu uma pausa, a gente está aqui na cabine do trator para tentar entender como que funciona essa aplicação, levando em conta o mapa que foi gerado, então, por telemetria. O Anderson, que é operador aqui desse trator, vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa tecnologia. Anderson, aqui no mapa, o que a gente consegue perceber? Qual a área total? Essa área total, ela dá 89 hectares. Então, a gente tem esse mapa aqui que foi feito pela agricultor de precisão, e importado aqui no monitor. Então, com isso, a gente tem um mapa para poder jogar o calcário ali, com base do que foi feito em análise de solo. Tem diferentes cores e, nesse caso, cada uma delas vai identificar a quantidade de calcário que precisa ser direcionada, então, para o talhão. Como que você avalia essas cores? Exato. Então, aqui a gente tem um gráfico aqui
que ele vem de 0, que é a parte mais vermelha que vocês podem ver aqui, ele vai jogar 0 calcário. Então não joga nada, até a parte mais verde em cima aqui, que joga 3.158 quilos por hectare. Então com isso, o implemento vai trabalhando numa taxa variável. Ele vai de 0, podendo chegar até 3.158 quilos por hectare. E para você, essa facilidade, além de ter essa distribuição automática, também é algo que você tem certeza que o produto vai estar sendo aplicado na medida certa. Com certeza. Hoje a gente vai finalizar esse talhão, já vem aplicando tem uns 2 dias, então falta só uma parte. E essa tecnologia é muito importante, porque a gente consegue jogar o produto correto, consegue saber se está caindo corretamente, porque antigamente era muito manual. Então você teria que jogar 3.158 kg por hectare na área total, sendo que você vê que não precisa ser jogado isso. Isso é uma economia para o produtor, né? O Geixon é um dos agrônomos que presta suporte aos operadores e destaca a economia de insumo durante as aplicações. A importância de ter um equipamento que faça essa aplicação direcionada, né, com taxa variável do corretivo, é relacionada ao ganho de produção, né, e economia na compra de produto, onde eu não vou estar aplicando, por exemplo, em uma área que eu precise de 2 toneladas por hectare e outra 10, eu não vou estar fazendo uma taxa fixa, aplicando 10, por exemplo, toneladas por hectare, em uma área total, né, onde eu vou estar fazendo um desperdício ou até uma superdimensionamento ali da necessidade da planta, né, que isso pode também prejudicar a planta que vai estar se beneficiando aí do corretivo. Essa tecnologia já é utilizada em áreas da Fazenda Escola do Centro FAG. E a convite do curso de agronomia, a equipe da empresa organizou um bate-papo com os acadêmicos para explicar quais são os ajustes necessários para as operações. Um futuro que está próximo de ser colocado em prática pelos alunos. A tecnologia, ela precisa ser aplicada na teoria e posteriormente na prática, né? Para que realmente venha usar isso que já vem equipado nas máquinas. Já saí daqui, né, com conhecimento da tecnologia hoje que está no mercado, que é o foco hoje, preparado para futuramente atender um cliente e estar bem servido ali o produtor. Foi uma palestra técnica muito importante, né, para a gente agora nesse momento que a tecnologia está sempre avançando, está sempre inovando por aí. Então os meninos foram muito explicativos, eles mostraram como funciona a taxa variável, a taxa de aplicação, como as máquinas estão funcionando hoje em dia para ser aplicada, o painel de controle. Então, para a gente, né, futuros engenheiros agrônomos, é muito importante a gente se manter ligado nisso, para quando a gente estiver lá formado, a campo, trabalhando, a gente já saber chegar para o produtor e passar para eles o que a gente sabe, né? Às vezes eles não estão ligados e foi muito bom a FAG sempre integrando a gente nesses projetos. Mais um exemplo legal aí da tecnologia sendo utilizado a favor do campo, né? A tecnologia está avançando, né? E os agricultores que podem acompanhar essa tecnologia seria o ideal, né? Porque aí nessa distribuição, né, de geoprocessamento, de você localizar os lugares onde está com mais deficiência de nutriente, você vai fazendo com que a sua produtividade seja aumentada e a sua produção vai aumentando. A produção aumenta também pela produtividade, né? Então essa distribuição, essa tecnologia é o futuro, não tem como voltar atrás, né? É isso aí, além da economia, né? Com certeza. Muito bem. E agora você vai saber como é feito o plantio de melancias. Veja só. A melancia é uma fruta cultivada em várias regiões do país, sendo plantada em 2 períodos principais, agora em setembro e no final de outubro, proporcionando 2 oportunidades de cultivo. Ela está entre as frutas mais consumidas no Brasil e o mercado interno está fortalecido com grande potencial para novos mercados externos, além da exportação significativa para a União Europeia. Nosso país, um dos maiores produtores do mundo, ocupa o 4º lugar no ranking global, com uma produção anual que supera 2 milhões de toneladas. Os estados da Bahia e Goiás lideram a produção nacional de melancia, aproveitando o clima favorável. Já a China é o maior produtor mundial, respondendo por mais de 60% do volume produzido. O plantio da melancia no Brasil é favorecido por climas quentes, com temperaturas ideais entre 25 e 30 graus. Embora seja uma cultura amplamente adaptável, ela se desenvolve melhor em solos leves e bem drenados.
Existem duas formas principais de iniciar o plantio da melancia: semeadura direta no campo ou o transplante de mudas, que é como fazemos aqui na Fazenda Escola. No plantio direto, as sementes são colocadas em covas ou sulcos a uma profundidade de 2 a 3 centímetros, com espaçamento de 3 metros entre as linhas e 2 metros entre as plantas, para garantir um bom desenvolvimento das ramas. O transplante de mudas, por outro lado, vem ganhando popularidade por permitir um controle mais eficiente das condições iniciais da planta. As sementes são germinadas em bandejas, as mudas são transplantadas para o campo entre 15 e 20 dias após a germinação, quando apresentam de 2 a 3 folhas verdadeiras. E o transplante deve ser feito em períodos mais frescos do dia, para evitar o estresse térmico. A irrigação é um fator crucial para o sucesso da melancia, especialmente nas fases iniciais. Nos primeiros 30 dias após o transplante, a irrigação deve ser constante e controlada para garantir um bom estabelecimento das mudas. Durante o período de frutificação, a irrigação deve ser ajustada para evitar o excesso de umidade, que pode prejudicar a qualidade dos frutos. A produção de melancia enfrenta desafios relacionados a pragas, como o ataque de ácaros e pulgões, e doenças fúngicas, como a antracnose. No entanto, o manejo integrado de pragas e o uso de variedades mais resistentes tem ajudado os produtores a melhorar a produtividade e a qualidade da fruta. A demanda por melancia é grande no Brasil e no exterior. Por isso, se você está pensando em iniciar a sua produção, busque o auxílio da assistência técnica para entender o melhor manejo na sua região. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais e ficar por dentro de mais novidades. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa. Até semana que vem. E agora é hora da gente dar um passeio pelo Brasil e responder as dúvidas dos amigos do Agrofag. Vamos lá! A gente começa com o Antônio Sena, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele assistiu à reportagem da pesquisa sobre as novas variedades de mandioca. E o que chamou a atenção dele é que o pesquisador da Embrapa disse que cada semente de mandioca dá origem a uma nova variedade. Então, o Antônio perguntou. Olha só aqui na tela, então. A minha curiosidade é como sementes de uma variedade produzirão outra variedade. Não se repete? Então, Antônio, para esclarecer a sua dúvida, nós temos o privilégio de ter aqui no estúdio um doutor em genética de plantas, professor Celso, que vai esclarecer aí a pergunta, né? Vamos esclarecer da melhor maneira possível. É isso aí. Para a gente começar a responder, então, a gente tem aqui na tela dois tipos de planta, né, professor? As autógamas e as alógamas. Do que se tratam, né? Como é que a gente diferencia? A autógama, Antoniela, é uma planta que quando ela abre a flor, ela seja autofecunda. Então o pólen da própria flor fecunda a parte feminina. Então a parte masculina, ela está protegida. Então ela sempre vai repetir o próprio genótipo, ou seja, ela sempre vai ser igual a ela mesma, certo? A alógama é uma planta de fecundação cruzada. O pólen tem que vir de outra planta para fecundar uma planta seguinte, quer dizer, não é na mesma planta. Então, fecundação cruzada. Dando fecundação cruzada, você traz gametas de uma planta e o único gameta da outra planta. Então, você tem um F1 ou você tem um híbrido, certo? Então, cada semente vai ser uma variedade nova, de acordo com os métodos que você aplicar para selecionar isso, né? E é muito importante que isso mantenha a variabilidade da planta, né? Então, a resposta é a seguinte, realmente, a semente da mandioca, ela é uma nova variedade. E atentando para um fato interessante, as plantas se reproduzem sexuadamente, onde o pólen da flor vai fecundar outra flor, ou a mesma flor, certo? Ou assexuadamente. No caso da mandioca, ela se reproduz por maniva. Quando ela se reproduz por maniva, que é aquela parte da rama, ela, na verdade, ela é uma clonagem, vai representar a própria mãe. Ela vai ser uma replicação fiel da própria mãe. Então, isso é muito importante, né? Que você descobrindo uma variedade, um híbrido que seja altamente produtivo, você tenha sempre a garantia de ter esse híbrido igualzinho para o resto da vida, ou por quando você plantar ele, entendeu? Perfeito. E as manivas, no caso, seriam os clones. Seriam os clones, exatamente. Muito bem. Muito obrigada, professor Celso, aí esclarecendo então a pergunta do Antônio. E a gente agradece ao Antônio também por participar conosco aqui do Agrofag. E nós também temos a pergunta do Eliel. Ele não comentou sobre qual cidade mora, mas a dúvida dele é essa daqui. Olha só. Onde a gente consegue abelha sem ferrão aqui no Brasil? Então, Eliel, nós conversamos com a Júlia Gazzoni, que é zootecnista do Senar Paraná, e ela disse o seguinte: antes de adquirir as abelhas sem ferrão, é necessário saber quais espécies ocorrem aí no seu estado, ou seja, quais são as abelhas nativas da sua região.
Para isso, você deve consultar essa portaria que está aqui na tela com o QR Code e que descreve o Catálogo Nacional de Abelhas Nativas Sem Ferrão. Após identificar qual espécie é permitida a criação, busque um meliponário local que seja legalmente autorizado. E ao comprá-las, o estabelecimento deve emitir a GTA, que é a Guia de Transporte Animal. Além disso, a Associação Paranaense de Apicultores, a APA, tem informações sobre criadores de abelhas nativas e pode te ajudar. A gente deseja a você sucesso nessa criação, Eliel. E se você também tem dúvidas sobre o manejo de alguma planta ou criação, fale conosco pelo WhatsApp, é no 45-3321-3970. Se você tem fotos ou vídeos da sua produção, conhece alguém que queira compartilhar informações e novidades aí da sua região ou sugerir assuntos que podemos tratar aqui no programa, entre em contato com a gente. Estamos em todas as redes sociais também, no Instagram, TikTok, YouTube e no Facebook. Participe conosco. Vamos conferir agora os preços do mercado agrícola. A saca da soja fechou a semana em Cascavel em R$ 123,00, a saca do milho R$ 52,00 e a saca do trigo R$ 80,00. Depois do intervalo, está dada a largada. Começa o plantio da soja no Paraná. A área deve ocupar quase 6 milhões de hectares. No estúdio, especialistas analisam as condições do plantio e o mercado para essa que é a principal commodity do agronegócio nacional. É já já. Professor, terminamos. Rei Fag, apresente-se. Educação, inovação e empreendedorismo. Sonhar é só o primeiro passo. Centro Universitário Fag, 25 anos. Transforme seu futuro no campus mais completo e tecnológico do Brasil. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário Fag. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro Fag. Global Connection. Realize. Estamos de volta com o Agrofag. Professor Celso, começou o plantio da soja no Paraná, né? É, a chuva chegou, né? É isso aí, grandes expectativas a partir disso, então. A esperança do agricultor é que tenha uma safra normal, né? Diferente da safra passada, onde demorou para regularizar a chuva, né? E temperaturas também que muito altas que afetaram a produção, né? É isso aí, o agricultor, se tudo correr normal, ele está esperando uma boa monetização, né? É isso aí, boa produtividade também. A nossa equipe acompanhou como é que foi o começo desse trabalho de plantio da soja. Com certeza. Confira. Esta propriedade rural de quase 1.000 hectares fica em Cascavel, na região oeste do Paraná, e está recebendo as primeiras sementes da safra 2024-25 de soja. O solo, devidamente preparado, começa a ser semeado com precisão. As expectativas são altas, impulsionadas pela tecnologia e pelas boas práticas agrícolas. Quem toma conta da área é a Paula Scanagata, produtora e engenheira agrônoma. A chuva que chegou no último fim de semana foi importante para começar a semeadura. Foi assim, no momento exato. Deu uma chuva muito boa aqui na fazenda, 90 milímetros, o que possibilitou a gente começar, né, o plantio. Fala um pouco da sua área aqui, no caso, você deixou uma boa palhada também, né? Sim, a gente fez todo esse manejo de palhada durante o pousio, porque ela ajuda não só a segurar a erva daninha, como manter a própria umidade. A gente tem uma previsão aí, uma confirmação de laninha, né, aqui no sul, e isso faz com que as chuvas sejam mais escassas. Então a gente tentou fazer com que o solo fique bem coberto para evitar aí uma estiagem muito séria, né, no caso de uma estiagem prolongada, não prejudicar tanto a planta. A produtora optou por uma variedade com ciclo mais longo, de 135 dias. Com tratamento e resistência a pragas e doenças.
Para esse ano, a expectativa de produtividade é de 60 a 70 sacas por hectare. Mas tudo vai depender do clima. O produtor sempre quer colher bem, né? A gente sempre planta com expectativa aí de colher sempre recorde, sempre melhorar, né? A gente tenta produzir mais e mais a cada ano. Tenho minhas dúvidas a respeito do clima, a gente sabe que o clima está bem estranho ultimamente, mas esperamos colher aí dentro da nossa média, que é 170, 165 sacas por alqueire. O mercado de soja tem enfrentado oscilações e o preço da saca caiu em relação ao ano passado. Para cobrir o investimento, a Paula calcula uma média de 20 sacas por hectare. O mercado ele está, na minha opinião, meio estagnado, né? O milho está estacionado já faz um tempo, a soja, em comparação com o ano passado, está mais baixo o preço, mas os insumos também baixaram um pouco. Então nesse ano foi uma coisa mais equilibrada, a gente conseguiu ter um custo-benefício bom se comparar com o preço da saca hoje. O Paraná deve plantar quase 6 milhões de hectares de soja nesta safra. A expectativa é de uma colheita de 22 milhões de toneladas, o que significa um crescimento de 20% comparado ao ano passado. Aqui em Toledo, na linha Vista Alegre, são 50 hectares dedicados à cultura. Para o produtor Seu Luiz, depois da chuva, a umidade do solo ficou boa e a expectativa é grande para essa safra. No ano passado eu cheguei quase a 80 sacas por hectare, né? Que é quase 4 mil sacas aqui. Tá, faltou pouquíssima coisa. Vem há 2 anos assim, né? E a expectativa é que eu corra perto disso, né? Esse ano eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Tudo é um ponto de interrogação. La Niña é bem mais complicado que El Niño, né? Sendo que La Niña também chove mais ao norte do país e menos no sul, né? Nós temos mais variação na chuva, então isso aí também pode prejudicar um pouco, mas vamos para frente, a gente pensa sempre no melhor, né? O agricultor ele tem que fazer toda a parte dele, que é a adubação, a parte de fertilidade. Seu Clayton e o Júnior é que preparam o maquinário. Semente já tratada, adubo e inoculante. Depois, os ajustes necessários de acordo com o solo. Sobre o preço de custo e o mercado, o produtor acredita que está 40% mais alto em insumos e manutenção dos maquinários, em relação aos últimos 3 anos. O que eu vejo que de 2 a 3 anos para cá, né, nós estamos pagando aí uma média, né, de 40% a mais entre insumos, no próprio combustível, nas peças, né, na manutenção em 40%. Se tu pegar o diesel que nós pagávamos aí a R$ 4,50, hoje nós estamos pagando a R$ 5,80 o litro. É uma medida forte. Então existe uma contrapartida entre os dois casos. O custo aumentou 40% e hoje nós estamos no faturamento recebendo 40% a menos. Então está bem curto para o agricultor. Veja que aquele que não se capitalizou e não tem uma gordurinha, ele está sofrendo. Porque nós aqui ainda, no caso da safrinha, na nossa micro-região de Bom Princípio, Sede Alvorada, essa região, nós somos bem abençoados, nós colhemos muito bem o milho de safrinha, mas sabemos de amigos nossos, de outros agricultores que infelizmente passaram com sofrimento, estão passando em função da não produção do ano passado. Então, somar a tudo isso está difícil para o agricultor, ele vai ter que se cuidar bem esse ano, né? Plantar direito, torcer para que tudo corra bem, para dar uma recuperada em função disso, né? Para o representante da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, no Paraná, a expectativa em relação à safra é otimista, a começar pelo clima. As perspectivas para esse mês e o próximo mês são de chuvas dentro da média, né, histórica, e a gente tem uma previsão a longo prazo aí que pode ter algum período de veranico aí em dezembro, janeiro aí,
por motivo da laninha. Se bem que ela vem perdendo esse fenômeno, vem perdendo um pouco a intensidade, né? Então, tudo indica que vai ser uma laninha de moderado a fraco, né? O fenômeno, né? Esperamos que tenhamos uma boa produtividade nessa safra, que na safra passada, várias regiões do Paraná foram castigadas com seca, né? Então, esperamos que essa safra aí seja uma safra melhor para que o pessoal possa saldar essas dívidas que ficaram da safra passada. Algumas prorrogações tiveram que ser feitas, né? Então, esperamos que seja uma safra dentro da normalidade, né? E aqui no estúdio a gente segue conversando sobre o início do plantio da soja no Paraná. Para isso a gente recebe 2 especialistas no assunto. Quem está com a gente aqui, Leandro Centenário, consultor técnico da IRED em Corbélia. Seja bem-vindo, Leandro. Bom dia. Muito obrigada pela presença. Quem também está aqui conosco, o Odilon Aguiar, engenheiro agrônomo e analista de mercado. Bom dia, Odilon, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Vamos lá então falar sobre a soja, principal commodity brasileira, né? E eu já quero começar perguntando para o Leandro, as expectativas estão boas? Temos avanço aí no plantio aqui na nossa região, né, Leandro? Sim, as chuvas que vieram no final de semana, elas contribuíram para que o pessoal começasse os plantios e com certeza a condição é favorável e acreditamos que nos próximos dias marca agora mais chuva e deve vir para que continue esse plantio em condições favoráveis para uma boa germinação. Muito bem, apesar da liberação aqui na nossa área, né, do dia 1º de setembro, após as chuvas ali do dia 14 e 15, que o produtor começou o plantio. Claro, consciente, né, para que esse desenvolvimento das sementes fosse no tempo certo. Exatamente. Nós tínhamos um vazio sanitário, né, começando do dia, finalizando dia 1º, onde o produtor já podia ter plantas emergidas, porém a condição climática não favoreceu para isso. Sim. E aí o produtor começou o plantio realmente agora do dia 15, alguns plantaram com a expectativa que a chuva viesse e ela veio, graças a Deus, mas as melhores condições elas foram a partir desta semana, onde que nós tivemos um bom andamento do plantio. Muito bem. E também é recomendado, né, o Leandro, que o pessoal faça um escalonamento, né, de plantio, né, para não plantar tudo numa época. Então, dependendo da área, fazer um escalonamento seria o correto, né? Exatamente. O produtor, como ele adquire essas sementes muito antecipado, então ele já prevê, né, na compra dessas sementes que venham de ciclo mais longo, então a abertura de plantio. E claro que daí ele tende a esperar um pouquinho das sementes que são de ciclo intermediário a ciclo bem curto, né? Finalizando ele em torno do dia 10 de outubro, aí, começo de outubro até o dia 15 de outubro, aí seria os de ciclo mais precoce. Mas o agricultor da nossa região é bem consciente disso, né, o Leandro, né? E ele já sabe na hora de plantio como fazer esse escalonamento, depende do tempo, né? Sim, com certeza. Claro que assim, o produtor ele quer ter também uma safra boa de soja, mas ele já está pensando no milho, que é a próxima cultura. Sim. Claro que o produtor que hoje ele quer ter bons resultados, ele não pode pensar numa única safra, ele tem que planejar o ano agrícola. E para isso, claro, ele escolhe materiais que eles possam plantar no momento certo e colher dentro de uma janela boa para o milho safrinha. Sim. E esse ano a janela ela está boa, né? Tende-se a continuar as chuvas para melhorar esse plantio e tirar essa soja dentro de uma boa janela e o milho entra também com potencial maior aí dentro de uma janela ideal. Eu vou chamar a atenção também, para incluir também o Odilon aí na conversa, em relação aos preços, né? O custo de produção, agora a gente vê o que a gente pode comparar em relação a como estava no ano passado, já de acordo aí com o que o produtor se planejou para esse momento. Como é que você avalia? Então, Tonela, esse ano os custos de produção, ele está um pouco mais baixo que o ano passado, né, Leandro? Sim. Caiu aí de 20% a 15%, dependendo do insumo. Só que, em compensação, em contrapartida, a soja também caiu. Então, ano passado, aí, você negociava uma soja aí, nos melhores momentos aí, de R$ 150, R$ 180 reais a saca. E esse ano, no atual momento, a gente está negociando uma saca aí de 135, 136.
Então, isso para ainda dentro desse ano 2024. Então, para a safra 24, 25, é uma perspectiva de preços menores ainda. Hoje, quando a gente vai olhar lá para março, durante a colheita da safra 25, a gente vai ter preços aí na casa de 120, 122. Então, já dá uma diferença do preço atual de hoje de R$10. Então, o produtor que conseguiu fazer seu pacote de insumos, travou o teu custo, ele vai ter uma margem um pouco melhor do que aquele produtor ainda que não fez, que está em aberto, né? Fez sua compra de insumo, mas ainda não fez esse travamento para conseguir um custo um pouco mais, um pouco melhor do que o ano passado. Então, é muito importante que o produtor tenha essa consciência, né, de fazer os teus custos quando o mercado dá oportunidade. Porque muitas vezes a gente fica naquilo, vai subir, não está chovendo, está acontecendo tal coisa, tem guerra no Oriente Médio. Então, fica muita especulação e nessas oportunidades, às vezes o mercado está subindo, mas quando ele desce, ele vem de uma vez. Então, o produtor fica naquela, vou esperar e acaba perdendo a oportunidade que o mercado dá dele fazer uma trava e conseguir um lucro maior para a safra nova. Então, é muito importante que os produtores tenham essa consciência de aproveitar as oportunidades, de estar ali dia a dia vendo o mercado, para cada vez conseguir travar o seu custo na menor porcentagem possível, né? Aumentando a rentabilidade da soja. Sim, e já pensando inclusive nesse momento, né? Estamos no início do plantio, mas o produtor já está de olho lá na frente, com certeza. E estamos vivendo um momento, vamos dizer, bom para a soja inicial, né? Sim. Porém, nós estamos aí com o dólar caindo um pouco, né? O agricultor está travando? Exatamente, Celso. Essa semana, na quarta-feira, a gente teve o cupom aqui do Brasil, onde ele aumentou a taxa Selic aí em 25 pontos. Em compensação, os Estados Unidos abaixou em 0,5% lá. Então, essa diferença, o que acontece? Aqui aumenta os juros e os Estados Unidos abaixa, o pessoal vai injetar mais dólar dentro do Brasil, que o lucro é melhor, a taxa de juro paga bem. Então, entrando mais dólar dentro do país, a cotação baixa. Então, você pegar no começo da semana, a gente tinha um dólar na casa aí de 5,60. Hoje, a gente já está com o dólar 5,40. Então, no espaço curto, ele já perdeu 20 centavos. E isso, para o bolso do produtor, é um impacto muito grande, né? Então, se for converter isso aí para os teus custos, para as tuas vendas de soja, é um caminho que você não tiver preparado, você vai sofrer muito com essa queda do dólar, porque o dólar entra dentro da conta para saber o preço da saca da soja. E a perspectiva é que esse dólar ainda continue baixando. Por quê? Porque lá fora os juros vai continuar baixando e aqui no Brasil os juros vai continuar subindo. Então essa tendência é que cada vez entre mais dólar dentro do país e com isso mais oferta de dólar, o preço do dólar tende a baixar. Então não se estranhe se a gente chegar em dezembro com um dólar na casa de 5,15, 5,20, porque a tendência dele é baixar um pouco mais. E ele baixando, ele puxa mais ainda o preço da saca de soja para baixo. É isso que o agricultor tem que se preocupar, né? Não só na produtividade, na produção, mas também que o dólar vai influenciar grandemente na constituição final do produto, do preço do produto, né? Exatamente. Hoje é tudo um grande aglomerado, né? Então hoje não adianta você saber produzir bem, colher bem, ter uma lavoura muito boa, com qualidade boa, com números extraordinários, mas não saber a comercialização, né? Então, porque um complementa o outro. Então você tem que produzir bem, mas você também tem que comercializar bem, porque a tua rentabilidade vai vir ali tanto da compra quanto da venda. Então você tem que saber das duas pontas. Então por isso é muito importante cada vez mais o produtor estar atualizado, né? Tanto na questão da venda quanto na aquisição dos insumos dele. E a gente pode falar também com o Leandro, a partir de agora, em relação a esse desenvolvimento da safra americana, né, Leandro? Que a gente tem um impacto aqui. Estamos, claro, avançando, mas a colheita lá já começou. E isso está influenciando aqui também. Isso tem relação com o que o Odilon comentou, né? Sim, a safra americana, ela desenha uma safra muito boa, né? Ela já, hoje, o cenário americano tende-se a... vamos lá, talvez derrubar um pouco os preços, aquilo que o Odilon vem falando, né? Então, o produtor, ele já começou a querer travar os custos de sua produção, porque ele vê um cenário que muitas vezes pode recuar.
e ele começa a procurar contratos futuros para dar uma amarrada nesses custos de produção, pelo menos nos custos de produção, para que ele tenha uma rentabilidade melhor do que ele sobrar dessa produção e lá na frente, lá ele tende-se a esperar o melhor momento para fixar o que sobra dessa produção. Quando o produtor opta por comprar esses insumos e jogar para um safra e não amarrar o custo, ele, no momento da colheita, existe uma oferta muito grande no mercado e os preços tendem a cair. E quando acontece isso, aquilo que ele foi programado, porque o produtor hoje ele programa X sacas de soja por alqueire para plantar uma área. Sim. E quando ele faz esse compra de insumos, que ela é muito antecipada, ele avalia o mercado como ele está naquele momento. E se ele não fizer o travamento e ele deixar para fazer a fixação dessa soja lá na frente e essa soja recuar, ele aumenta o custo de produção e aí ele começa a sobrar uma margem menor. Então é importante que o produtor faça esse travamento no momento de compra para que ele consiga trabalhar um custo mais fixo e ele saber quanto que ele vai ganhar no momento da sua produção. Hoje esse travamento é importante, mas o agricultor faz isso? Ele realmente trava o custo dele ou ele deixa para depois? O que você está no campo que você sente? Olha, a maioria quer deixar para depois. Porém, quando vê um cenário adverso, ele começa a nos procurar. Então, para fazer alguns contratos. Então, assim, a aquisição ela foi lá atrás e hoje está se procurando preços melhores para travar custo. Mas, normalmente, ele quer deixar para pagamento safra ou ele fez algum custeio, né, da lavoura e daí ele usa o preço o valor que ele pegou do banco para pagar os insumos, e também tem o produtor capitalizado, né? Aquele capitalizado ele consegue ter o melhor poder aquisitivo de compra, né? Ele compra melhor, ele paga e espera o melhor preço para vender sua produção. Hoje está equilibrado mais ou menos o custo, vamos dizer assim, os insumos, né? Não subiu tanto, né, como se esperava subir, também não baixou tanto, né? Então o agricultor tem um planejamento mais seguro no que ele faz, né? Exatamente. Os preços recuaram, dos insumos deram uma recuada em relação a 2 anos atrás, né? Nós tivemos os preços recuando bem significativamente, porém o preço da soja também. Então o custo de produção, ele, no momento da compra, o produtor ele vê, né, aquele travamento, como que está o meu investimento em cima, quantas sacas eu estou comprometendo. E isso faz com que esse produtor faça aquisição desses insumos no momento propício para ele. Né? Porém, os insumos baixaram, mas a moeda do produtor hoje é grão. Ela não é financeiramente, ela é grão. Então ele vende grão, tantas sacas de grão para comprar tantas toneladas de adubo, de fertilizante. Então a moeda do produtor, ela não é em espécie, ela é grão. Ele precisou pagar qualquer insumos, qualquer dívida dele. Ele faz a relação de sacos de soja. Exatamente. Então vai depender do momento que ele está comprando, né? Eu queria perguntar uma coisa para o Dilon agora, então. Dilon, existe uma possibilidade de aumentar os biodiesel aí, né? Fazer os biodiesel, usar a soja como combustível, né? Isso daí deve influenciar também no aumento de área, para o agricultor vai ajudar bastante, né? Ajuda bastante. Isso aí é um ponto que, não só no Brasil, né? Mas como no mundo inteiro, o pessoal quer deixar essa poluição, a gente tem que diminuir, né? A gente está até vendo esses meses que a gente passou, essa fumaça que está no céu, né? Dessas queimadas. Então, tudo está envolvido com melhorar o ar, melhorar o meio ambiente. Então, a questão do biodiesel é cada vez ela aumentar. Hoje, aqui no Brasil, a gente trabalha aí com 14% da mistura do biodiesel no diesel. Então, o plano do governo é até 2030 chegar a isso a 20%. E para o produtor de soja é muito bom, porque a ideia, né, é gradualmente ir aumentando esse esmagamento para o biodiesel. Então, até 2030 tem aí 6%, né, de aumento. E vai duplicar
o esmagamento de soja do que a gente utiliza hoje. Então, na questão do biodiesel, vai ser um fator importante para o produtor, porque ele vai ter mais opções. Hoje você tem, dependendo das épocas, você só tem conta para exportação, a indústria interna está abastecida e acaba o produtor, se ele perder o time, não tem muito para onde ele correr quando ele precisa comercializar. E a questão do biodiesel aumentando vai ser mais um leque de opções que ele vai ter para ele vender essa soja. É muito bom, acredito que a área, né, tende a acompanhar esse crescimento e muitos investimentos, né, se espera aí até 2030 200 bilhões investido aqui no Brasil para questão de biodiesel. Odilon, quanto à questão do preço da soja, nós sabemos que a soja americana está no auge da colheita, né? Para estar precificado já o que vai acontecer, né? Quer dizer, ninguém tem bola de cristal saber o que vai acontecer aqui, né? Quer dizer, o que acontecer com o Brasil e a Argentina é que vai ditar o preço daqui para frente. Exatamente, Celso. Hoje nos Estados Unidos está em plena colheita, né? E está iniciando a colheita. Lá está em 6, 7% a colheita nos Estados Unidos. Estados Unidos está vindo aí com uma safra recorde, aí na casa de 124 milhões de toneladas. Então, o que esperar dos Estados Unidos? Só a definição mesmo de se vai ser um pouquinho a mais ou um pouco a menos. Mas os preços já está dentro do preço. E a questão aqui volto a olhar agora na questão da safra brasileira, aqui na América do Sul. Quanto que o Brasil vai produzir? Quanto que a Argentina vai produzir? Né? Aqui são esperados safra recordes, né? O Brasil, a gente está saindo de uma estimativa de plantio agora de produção de 170 milhões de toneladas. Isso o agricultor tem que ficar atento, né? Exatamente. Claro, estamos passando por uma dificuldade hoje de chuva, né? Até como o Leandro comentou, esse ano que tinha tudo para ser muito bom, que adiantaram o vazio sanitário, jogaram para dia 1º de setembro, só que ele não conseguiu plantar. Não chovia, teve chuva. O tempo muito seco, muito calor, o produtor não quer arriscar a perder esse plantio. Então agora que está acontecendo as chuvas, agora que o produtor está começando a plantar, então isso já deu uma refletida nos preços, né? Então agora os olhos voltam aqui para a América do Sul, volta para o Brasil. Será que vai, né? Esse atraso no plantio ainda é muito cedo para a gente comentar que vai ter um corte, né? Vai ter uma quebra de safra. Temos que ficar de olhos aí nos próximos capítulos, né? Ainda mais um ano de laninha, que a chuva no sul tem de ser menos do que nos anos de El Niño. É isso aí. Laninha esperada aí, então, né? Isso. Então, a gente também encerra falando aí dessa expectativa inicial do DERAL de 22,3 milhões de toneladas aqui para serem produzidas no Paraná. E as expectativas são as melhores possíveis, né, Leandro? Para o produtor que está em casa agora nos acompanhando, a gente deseja aí uma boa safra, né? Com certeza. Esperamos que o produtor faça com capricho, né, o plantio. Então, para que ele tenha uma boa plantabilidade e com certeza São Pedro vem aí para contribuir e o produtor fazendo sua parte, nós vamos alcançar os nossos tetos produtivos que ele espera. Muito bem, Odilon, seguimos de olho no mercado, né? Exatamente, vamos acompanhando o mercado dia a dia aí, para sempre estar atualizando o produtor aí, para ele estar por dentro de como o mercado está rodando. Muito bem, a gente agradece a participação de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Muito bem. E agora vamos ver como ficam as condições do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. Depois da chuva de sexta e de sábado, o tempo na região deve estabilizar. E esse início de primavera traz calor, baixa concentração de nuvens e predomínio do sol. A mínima nesse domingo em Cascavel é de 19 e máxima de 30 graus. Entre segunda e quarta-feira, o tempo segue firme e as temperaturas sempre acima dos 20 graus. O destaque é para o tempo quente na quarta-feira, que deve registrar máxima de 33 graus. Esse clima também prevalece em Guaíra, que começa a semana com tempo estável e fresco. Hoje, mínima de 21 e máxima de 33 graus por lá. Conforme mostra o CIMEPAR, as temperaturas vão subindo. Olha só no quadro. Amanhã, máxima de 35 graus. Na terça-feira, termômetros podem chegar aos 36. Apenas na quinta, deve voltar a chover na cidade. Já em Foz, após a chuva de sexta, a instabilidade agora dá lugar ao tempo estável e quente, como nas demais cidades. Hoje, a variação na temperatura é dos 21 até os 32 graus. Amanhã, a máxima se eleva e pode chegar aos 34.
continua dessa forma até quarta-feira. Pancadas de chuva devem ocorrer na cidade apenas na quinta, para refrescar toda a região. Não perca no próximo bloco, pesquisa avalia a produtividade dos alfaces plantados na região. E tem também informações sobre o prêmio Saber. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. É daqui a pouco. Conectados ao mundo. Somos todos, somos um só, somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Professor, terminamos. Rei FAG, apresente-se. Educação, inovação e empreendedorismo. Sonhar é só o primeiro passo. Centro Universitário FAG, 25 anos. Transforme seu futuro no campus mais completo e tecnológico do Brasil. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Olhem só que história interessante do Pedro, que é acadêmico de agronomia aqui do Centro FAG. Ele trabalha na loja de produtos agropecuários do avô e percebeu que muitos horticultores têm dúvida na hora de escolher as sementes para plantar, principalmente as de alface. E sabem só o que ele fez? Uma pesquisa para descobrir essa resposta. Confira. O Pedro é acadêmico do último período de agronomia do Centro FAG e está desenvolvendo o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, sobre o rendimento e produtividade da alface americana na região oeste do Paraná. Para isso, ele está avaliando 5 variedades. Por que fazer sobre a alface? A alface é uma das folhosas mais consumidas no Brasil e no mundo, né? Então, eu trabalho na firma do meu avô, na Agrícola Alvorada, e tem diversos produtores que chegam lá e perguntam qual é a melhor alface para se plantar. Com base nessa dúvida, eu resolvi fazer o meu TCC testando essas 5 cultivares, que não são todas que a gente tem, mas testando algumas, as mais vendidas, né? E com isso, vendo qual seria a melhor. Em um canteiro de 44 metros de comprimento por 1 metro de largura, ele plantou 345 pés de alfaces. Ele foi dividido em 5 blocos, cada bloco com 5 parcelas. Cada parcela experimental tem um total de 15 plantas. E a área de cada parcela é de 1,5 metros quadrados. Então, eu escolhi fazer 3 linhas de plantio, para não ficar com muitas plantas no canteiro, né? Então, eu fiz 3 linhas de plantio, totalizando 15 plantas por parcela. Depois de 75 dias do plantio, o Pedro está fazendo a colheita para levar até a bancada da Fazenda Escola da FAG e coletar todas as informações necessárias para a avaliação dos resultados, de acordo com as orientações da professora Ana Paula Mourão. A gente fez uma avaliação aos 20 dias depois do transplantio, para a gente já ver o diâmetro da cabeça. Porque a cabeça, quando a gente pensa na alface, é um parâmetro interessante, porque quando você vai no supermercado comprar uma alface, você olha o tamanho também, porque a gente não vende normalmente por peso, né? A gente vende por unidade. Além disso, ao longo do experimento também, mais para o final, a gente fez o levantamento de clorofila. E por que a clorofila? A clorofila ela é importante para a fotossíntese. E fotossíntese é produzir o alimento orgânico da planta. Então é um dado também que nos mostra essa qualidade, né, vamos dizer, fisiológica da planta. E, claro, o dado que não podia faltar, a massa final, para eu ver realmente quanto que foi na produção, né, porque quando eu vendo em grande quantidade, eu vendo por quilo. No supermercado a gente compra por cabeça, mas quando eu estou vendendo, eu sou um produtor, estou vendendo para o meu mercado consumidor ali, até estou repassando, aí é por quilo. Então aqui eu vou começar medindo a clorofila da folha da saia das alfaces. Então aqui a gente pressiona, calculando aqui, clorofila A 28,6 e clorofila B 4,9. Então agora a gente vai medir o diâmetro da cabeça da alface. 15 centímetros, 14,
Então agora a gente vai fazer a pesagem da massa verde das alfaces. Já foi feita a tara da balança e vamos colocar aqui 420 gramas. Com todos os dados em mãos, o próximo passo é levar para um sistema que analisa e faz uma média para saber qual variedade teve o melhor desempenho. Vale destacar que a pesquisa continua por mais um período, principalmente analisando outros fatores com mais detalhes para chegar num resultado mais fiel possível. A pesquisa ela é sempre importante porque ela traz resultados confiáveis, por ter sido, não é um lado a lado, que eu só comparei olhando para um para outro. Eu segui critérios estatísticos para montar o experimento, para não ter influência do ambiente, do solo. Então, várias coisas a gente pensou nisso para fazer o delineamento estatístico. Então, são dados que são confiáveis. É claro que o clima, né? Então a temperatura, a precipitação, também pode influenciar nesses resultados. Muito bem, que com esses resultados o Pedro tem aí uma ótima pesquisa, né? É o que a gente espera, né? E isso é importante, né? O acadêmico chegar no final do curso e fazer uma pesquisa que seja relevante para a região. É isso aí, muito bem. E agora vamos acompanhar os preços das carnes na região. A arroba do boi gordo, R$ 232,00 em Cascavel. O quilo do suíno, R$ 6,81. E o frango vivo, R$ 3,99. Vamos agora conferir então as nossas redes sociais com indicações de cursos e eventos e também a participação de vocês. A gente selecionou aqui, junto da equipe de produção, alguns comentários que nos deixam muito felizes, claro, nos inspiram para continuar trabalhando, né, professor? Com certeza. E levando informação Brasil afora. A gente começa com os comentários do Luiz Marques Martins. Agora eu vou assistir mais vezes. Ótima reportagem, estou assistindo no dia 18 de setembro. Muito bem, um abraço para o Luiz que chegou agora no canal e pode ficar por aqui, né? Acompanhar os conteúdos aí. Parabéns, Silvana, que Deus te abençoe nessa missão. Foi o recado da Rosimara sobre a reportagem que a gente fez com a Silvana, com produtos à base de cera das abelhas. Muito legal mesmo. Quem também comentou aqui na reportagem lá com a família que produz queijos em Palotina foi o Alemão, o leiteiro. Top, muito show. E também a Aline parabenizando mais uma vez aí a Silvana por esse trabalho lindo que ela realiza. Muito legal, a gente adora quando vocês participam aqui e a gente continua aí trabalhando para levar essa interação, né? E essa troca de informações é muito importante. Troca de ideias, é muito legal mesmo. A gente agradece a vocês, pessoal. Vamos seguir aqui então com uma indicação. Prêmio Saber Agropecuário, está chegando o City Farm. E para você que quer participar dessa premiação, valendo R$10.000, tanto na categoria de medicina veterinária ou também em trabalhos inscritos aí na categoria de agronomia. Eu quero destacar para vocês, então, que se você tem uma pesquisa e quer participar, é só você acessar esse QR Code que está aqui na tela e durante o City Farm será, então, aí realizado esse prêmio muito importante para a nossa região. As inscrições vão até o dia 30 de setembro, não perca o prazo. Lembrando, R$10.000 primeiro lugar, tem prêmio também para o segundo e para o terceiro lugar nas duas categorias. Muito bem, a gente segue aqui mostrando os próximos eventos. Expovel começa nessa semana, dia 25 até o dia 29. Além dos shows, né, que movimentam a cidade e toda a região, tem exposição agropecuária, tem também animais aí que vão estar sendo expostos de todo o Paraná. E a gente convida vocês para participar desse evento também. Temos o terceiro encontro paranaense de fruticultura. Vai acontecer a partir do dia 25, na quarta-feira. Olha só, cenário da fruticultura paranaense, desafios sanitários da atividade, melhoramento genético de citros, um pouco desses conteúdos então na quarta e na quinta-feira, nutrição e adubação, cultura do abacaxi, cultura do mamão, um evento que é realizado aí pelo IDR Paraná em parceria com algumas das associações aí voltados ao setor da agricultura. Será lá em Umuarama, então a partir de quarta-feira, às 8 horas da manhã. Temos também formação de auditor interno, uma parceria aí AREAC e também consultores associados, dia 26 e 27, ou seja, nessa semana, né, na Rua Paranavaí, que fica lá na sede da AREAC, né, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Para você que quer saber mais sobre essa formação, basta entrar em contato com a equipe da associação. Temos outro recado também para você
que é mulher lá de Palotina, agricultora rural, né? Tem o 4º encontro Mulheres no Agro lá da cidade de Palotina. Então será no dia 8 de novembro, tem tempo ainda para se planejar, para se programar, para estar, né, nesse evento lá na Associação dos Engenheiros Agrônomos de Palotina, início 5h30 da tarde. Mais informações, tem o contato na tela também. E olha só, tem curso do Senar Apicultura 2, produção de rainhas e de própolis. Será realizado aí no dia 1º até o dia 4 de outubro, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Público-alvo, produtores e trabalhadores rurais no geral, que querem saber mais aí sobre essa atividade da apicultura. E aí, para finalizar, a gente tem um vídeo dos nossos parceiros da AREAC com o Dia do Engenheiro Agrônomo. Vamos ver. Muito bem, show de bola. 12 de outubro, então, Dia do Engenheiro Agrônomo, e fica o convite, né? Muito bem, professor Celso, te vejo na semana que vem. Um ótimo domingo para o senhor. Até a próxima semana, Toniera. Um ótimo domingo a todos. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo Agrofag. Até lá.